Graça e paz, meus irmãos. Mais um culto, mais uma mensagem. Espero que essa mensagem venha em encontro ao meu e o seu coração. A mensagem que eu quero compartilhar hoje com os irmãos se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, verso 17. João 21, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se muito por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. A mensagem de hoje é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro há 2000 anos atrás. E essa pergunta permanece até hoje. Tu me amas? Essa é o tema hoje. A pergunta que não quer calar. Sabe, meus irmãos e amigos, a vida cristã, seguir a Jesus, é o projeto mais fascinante que há na Terra. Não há um empreendimento, não há um plano, não há nada melhor nesta terra do que seguir a Jesus. Não há um empreendimento que você faça que é melhor do que seguir a Jesus. Não há, talvez você tenha um plano de casar, você tem um plano de carreira, você tem um plano de faculdade, seja lá o plano que você tem, um plano de constituir família, mas o melhor plano que existe, o maior projeto de vida que existe na terra é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Mas, infelizmente, às vezes, nesse projeto de vida, eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos, eles começam bem, começam empolgados, começam cheio de gás, começam cheio de vigor, mas com o tempo, parece que essa energia, esse gás, esse vigor vai se perdendo. Aí as pessoas têm duas alternativas. Eu vejo às vezes as pessoas têm essas duas alternativas. A primeira, ou é o abandono. Ela vê que esse caminho de seguir a Jesus é um caminho estreito. Ele vê que seguir a Jesus é andar na contramão do mundo, conforme diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14, que estreito é o caminho que conduz à vida. E a pessoa vendo que esse caminho é estreito, é apertado, é difícil, passa por lutas, por dificuldades, por incertezas, e a pessoa abandona o caminho. E a segunda opção que muitas pessoas fazem é viver uma vida cristã superficial. Vai empurrando com a barriga aquilo que ela vê na palavra que é conveniente para ela obedecer. Ela obedece a algumas coisas que ela vê que é difícil, é sacrificial, ela deixa de obedecer e vai vivendo uma vida cristã superficial. Mas o caminho de seguir a Jesus é o caminho mais importante. Mas voltando para o texto aqui, gente, Pedro, ele está nessa dificuldade. Pedro, ele está passando por um momento difícil. Ele abandonou Jesus. Alguns textos atrás, nós vemos que Pedro, ele nega Jesus. Jesus tinha avisado a Pedro: Pedro, olha, tu vais me negar antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro acha que não negaria, mas ele acaba negando. Ele acaba negando Jesus, abandonando o discipulado. E é interessante que Pedro aqui no capítulo 21, ele volta à pescaria. Quando você lê Lucas capítulo 5, versículo 10, você vê Pedro abandonando a pesca e Jesus falando: de agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens. E Pedro abandona a pesca para seguir a Jesus. No capítulo 21 a gente vê o contrário. Pedro abandonando a Jesus e voltando a pescar. E aí Jesus vai atrás de Pedro. E é muito interessante que Jesus, ele faz a pergunta, e esse é o tema, a pergunta que não quer calar. A pergunta que Jesus faz a Pedro, quando Jesus vai atrás de Pedro, para buscar Pedro, para retornar Pedro à vida cristã,
E Jesus, muitas vezes, meu irmão, nós vamos nos esfriando, nós vamos nos largando, muitas vezes nós vamos vivendo uma vida cristã superficial, e louvado seja Deus, porque Cristo vai até a mim, Cristo vai até você, Ele vem nos buscar, Ele sempre está insistindo com a gente, Ele não quer que a gente o abandonemos esse projeto maravilhoso de vida. Assim como Jesus fez com Pedro, indo em busca de Pedro, Jesus faz com você, indo em busca de você, para que você não abandone o caminho, independente das lutas, das circunstâncias que você esteja passando. Mas é interessante que a pergunta que Jesus faz, no momento mais difícil na vida de Pedro, no momento das encruzilhadas da vida, a pergunta que Jesus faz a Pedro, Jesus não pergunta a Pedro: Pedro, tu entendeu agora o que é ser cristão? Tu entendeu agora o que é o Evangelho? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, tu entendes? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, tu te submetes agora? Você me abandonou, você me negou, mas agora você viu que eu morri na cruz e que ressuscitei, agora você se submete, Pedro? A pergunta não é: você entende? A pergunta não é: você se submete? A pergunta não é: Pedro, você se compromete agora? Agora você está comprometido? Agora você viu que eu sou Senhor, que eu ressuscitei ao terceiro dia? Você se compromete? Agora a pergunta não foi essa. A pergunta que Jesus faz a Pedro é: Pedro, tu me amas? E eu já meditei muito. Quem já é membro da Igreja Batista Sol Nascente sabe que eu já preguei esse texto várias vezes. Eu já me perguntei muito por que no momento crucial da vida de Pedro, no momento de decisão na vida de Pedro, a pergunta que Jesus fez foi: tu me amas? E sabe a conclusão que eu cheguei, meus irmãos? É que nas encruzilhadas da vida, o que é uma encruzilhada na vida? É quando você chega no momento da vida que você tem que tomar uma decisão, e essa decisão pode alterar para sempre o curso da sua vida. Há momentos na sua vida de encruzilhadas, independendo da direção que você tomar, da decisão que você tomar, a sua vida ela pode mudar para melhor, e a sua vida pode mudar para pior. Dependendo da decisão que você tomar nas encruzilhadas da sua vida, a sua vida pode te levar mais perto de Deus, ou a sua vida pode te levar para longe de Deus. Dependendo da decisão que você toma na sua vida, você pode ter uma vida de comunhão com Deus. Ou das encruzilhadas da vida, você pode tomar decisões que te afastam completamente da presença de Deus. A pergunta que Jesus fez na encruzilhada da vida de Pedro foi: Pedro, tu me amas? Sabe por que essa pergunta? Porque no dia da angústia, no dia da aflição, no dia das encruzilhadas da vida, que nós temos que tomar decisões, no dia em que o pecado bate à nossa porta, no dia em que a ansiedade bate à sua porta, no dia em que o medo bate à sua porta, no dia em que as coisas nos faltam, nesse dia, ou a pergunta que vai ficar é uma pergunta de Jesus sussurrando através do Espírito Santo no coração: você me ama? Se você me ama, você vai se levantar e continuar. Se você me ama, você vai levantar e continuar o ministério. Se você me ama, você vai confiar em mim e eu vou fazer a diferença na vida. O que faz a diferença na vida do cristão, nos encruzilhadas da vida, o que faz a diferença é se você ama a Jesus. É isso que faz a diferença. Existem momentos da nossa vida em que as nossas decisões não podem ser pautadas pela razão, não pode ser pautada pela circunstância e nós analisarmos as circunstâncias, falar, analisando a circunstância, a melhor decisão que tomar é essa. Não. Existe um momento na nossa vida em que nós tomamos decisões e elas têm que estar baseadas unicamente pelo amor, pela paixão que eu tenho por Jesus. Você pega, por exemplo, Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez a esposa de Abraão poderia ter falado: mas nós vamos morar aonde? Nós vamos viver em que bairro, em que cidade, em que país? Não sei, Deus falou. Que lógica tem nisso? A única lógica que tem, não existe lógica, é uma voz que vinha de Abraão, uma certeza que Deus estava falando com ele, que Deus tinha algo grande na vida dele. Que lógica tem um jovem franzino, ruivo,
chamado Davi, diante de um gigante que tinha aproximadamente 2,60 m, experiente de guerra. Que lógica tem um menino jovem, franzino, ruivo, lutar contra um gigante experiente de guerra? Não havia lógica. O que havia era no coração dele um amor por Deus. E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo Deus entregará nas minhas mãos esse incircunciso filisteu. Paixão, movido por paixão, por convicção. Há momentos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que vai-se embora o que sabemos, vai-se embora o que cremos. No momento da tentação, no momento do dia mau, o que fica é uma voz lá no fundo do coração dizendo: tu me amas. Sabe por quê? Porque o centro do cristianismo não é um código de ética moral. Ser cristão não é você obedecer a algumas leis. Ser cristão é relacionamento. O centro do cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo. Logo, a essência do cristianismo é o relacionamento com essa pessoa, Jesus Cristo. E esse relacionamento tem que ser um relacionamento de amor. Por isso a pergunta de Jesus na vida de Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta permanece depois de 2000 anos. E Jesus perguntando: tu me amas? Então confia em mim. Jesus perguntando: tu me amas? Então se apega a mim. Tu me amas? Então lança fora todo medo e confia em mim. Tu me amas? Então abandona o pecado. Tu me amas? Então para de viver ansioso com o dia de amanhã. Se você me ama, confia em mim. E o mais eu farei. Conforme diz a palavra de Deus lá em Salmo, capítulo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Se relacione com Jesus e que esse relacionamento seja de amor. E ele, como seu bom pastor, ele vai prover as suas necessidades. Ele vai te levar às águas tranquilas. Ele vai refrigerar a tua alma. E você vai se banquetear na presença dos inimigos. E ele estará para sempre com você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ande no relacionamento com Jesus em amor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.